Recentemente me deparei com uma ideia que virou uma chave dentro da minha cabeça. E não tô falando de nada mirabolante, complexo ou inalcançável. É algo tão simples que, à primeira vista, parece bobo, mas que, quando aplicado, tem o poder de transformar sua produtividade, seu controle emocional e até seus hábitos mais enraizados. Se você sente que está perdendo o foco, vivendo no automático, afundado em vícios digitais e constantemente cansado, isso aqui é para você. Porque o problema não está em você, está no que o seu cérebro aprendeu a buscar. E a culpa, meu amigo, é da dopamina. Mas calma, porque existe uma saída. E ela começa com uma regra curiosa, que vai fazer você enxergar tudo de outro jeito. Superar um vício não é sobre ser mais forte. Na verdade, pensar assim é o que te mantém preso. Parece estranho? Eu sei. Mas quanto mais você tenta vencer no grito, mais o vício te domina em silêncio. Isso porque o cérebro não opera por força, ele opera por padrões. E o vício nada mais é do que um padrão repetido com dopamina envolvida. Quanto mais prazer fácil, mais o cérebro se apega. E quanto mais você força, mais ele se defende. É contraintuitivo, mas real. Você não precisa lutar contra o vício, você precisa esvaziar o que o alimenta. A maioria acredita que vício é sinônimo de fraqueza, que é falta de vergonha na cara, de disciplina, de autocontrole. Mas isso é uma crença ultrapassada. O que muitos chamam de falta de força é, na verdade, um cérebro sobrecarregado, afogado em estímulos e dopamina. E esse tipo de vício é invisível. Está no celular que você pega sem perceber, no vídeo que assiste sem nem lembrar como chegou lá, na ansiedade que te faz buscar qualquer alívio. O que você precisa, antes de tudo, é de clareza. E clareza vem quando você entende como o cérebro funciona. Esse é o problema. O vício é uma resposta automática do cérebro ao desconforto. Um incômodo aparece, e ele responde com algo que gere prazer imediato. Redes sociais, comida, pornografia, procrastinação, cada um escapa de um jeito. E o que começa como só para relaxar vira um ciclo. Tédio, estímulo, culpa, repetição. A chave está em cortar esse ciclo antes que ele te engula. E não, isso não exige nenhuma fórmula mágica. Exige uma coisa que parece absurda à primeira vista: fazer nada. Literalmente. Nada. O que você vai descobrir aqui pode soar ridículo no começo, e por isso mesmo, funciona. A regra do nada é uma estratégia que reeduca seu cérebro a viver sem depender de estímulos constantes. Porque o problema não é você usar o celular. O problema é você não saber ficar sem ele. E essa diferença muda tudo. Quando você aprende a suportar o silêncio, o tédio, o momento presente, o cérebro começa a se autorregular. A dopamina se equilibra. E pela primeira vez em muito tempo, você sente paz onde antes só existia agitação. E para quem precisa de algo prático, direto, aplicável ainda hoje, existe um complemento valioso: o truque dos 10 minutos. Uma técnica simples, mas brutalmente eficaz, para enganar o impulso e resgatar o foco. Você não precisa mudar tudo de uma vez. Só precisa vencer os primeiros 10 minutos. Depois disso, o comportamento muda. O hábito se forma. E a disciplina, que antes parecia impossível, começa a brotar. A neuroplasticidade faz o resto, desde que você aponte para a direção certa. Se você sente que já tentou de tudo, mas continua caindo nos mesmos padrões, talvez o problema não esteja em você, esteja no método. Hoje, você vai entender como sua rotina foi moldada pelo vício invisível da dopamina. E mais do que isso, vai descobrir como vencer esse vício de forma rápida, leve e definitiva. Não por força, mas por inteligência, por estrutura, e por um passo de cada vez. E se você seguir até o final, vai perceber que tem mais poder do que imaginava. Só faltava reorganizar o seu cérebro para usar isso do jeito certo. Tópico 1. Introdução da ideia. Existe uma coisa que pouca gente percebe: quanto mais prazer imediato buscamos, mais difícil fica sentir prazer com o que realmente importa. E isso tem uma explicação biológica, não é papo motivacional. A neurociência já mostrou como nosso cérebro opera sob comando da dopamina, aquele neurotransmissor que regula motivação, prazer e recompensa. Toda vez que você assiste um vídeo engraçado no TikTok, come algo supercalórico ou se afunda por horas em redes sociais, o cérebro registra um pico. E esses picos, quando repetidos, geram um padrão, um novo hábito. E, com o tempo, tudo que exige esforço começa a parecer chato, pesado, difícil. É como se a própria vida normal ficasse desinteressante. O cérebro,
condicionado à recompensa fácil, começa a resistir às tarefas mais simples: estudar, ler um livro, manter foco em algo importante. Isso não é falta de disciplina, é neuroplasticidade sendo mal utilizada. A psicologia comportamental já alertava: o ambiente molda o comportamento. E se o ambiente está cheio de estímulos rápidos, a mente naturalmente foge de tudo que não entrega gratificação instantânea. Não é coincidência que tanta gente diga estar cansada da vida. Na verdade, estão com o cérebro exausto de dopamina. Esse padrão afeta mais do que parece. A longo prazo, surgem sintomas como ansiedade, procrastinação crônica, irritabilidade, queda de produtividade e dificuldade de manter controle emocional. Muitos recorrem a remédios ou técnicas milagrosas, sem entender que o verdadeiro vilão pode estar nas pequenas repetições diárias. Aquela olhadinha no celular a cada 5 minutos, o hábito de assistir séries por horas, ou a mania de checar notificações toda vez que algo exige concentração. O cérebro começa a implorar por distração. E sem saber, a pessoa entra num ciclo de autossabotagem. Agora, aqui vai um ponto importante. Não é sobre eliminar o prazer ou viver em abstinência digital. É sobre recuperar o equilíbrio. Se o seu cérebro está condicionado a altos picos de estímulo, ele vai naturalmente buscar isso o tempo todo. E quando você tenta focar ou produzir algo útil, sente como se estivesse na marcha lenta. A explicação é fisiológica. Depois de um pico de dopamina, o cérebro sofre uma queda. E durante essa queda, você sente desânimo, apatia e vontade de fugir da realidade. É o famoso vazio depois do prazer, só que agora em escala diária. É aí que a regra do nada entra como um divisor de águas. Um conceito simples, quase ridículo de tão óbvio, mas que vem sendo redescoberto por quem entendeu o poder de uma mente limpa, presente e produtiva. A regra propõe exatamente o que o nome diz: fazer nada. Mas calma, não é ficar à toa. É criar espaços intencionais de silêncio e não estímulo, onde o cérebro pode se regular. Onde a dopamina pode se reequilibrar naturalmente. Um descanso mental, que resgata o prazer pelas coisas simples e fortalece sua inteligência emocional. Essa ideia vai contra tudo que a internet, o marketing e até sua rotina te ensinaram. Mas é justamente essa quebra que faz com que ela funcione. E se você quer realmente ser melhor que 99% das pessoas que vivem presas a ciclos viciosos de estímulo e cansaço, precisa entender como aplicar essa regra de forma prática. Porque a solução não está em trabalhar mais ou ser mais forte. Está em aprender a frear, a esvaziar, a se regular. E a partir daqui, você vai descobrir por que isso funciona tão bem. Tópico 2. As consequências da dopamina em excesso. Talvez você não perceba, mas o excesso de dopamina não te deixa mais feliz, ele te deixa insaciável. É como estar sempre com fome, mesmo após comer. O cérebro, quando estimulado em excesso, começa a exigir cada vez mais estímulo para sentir o mesmo prazer. Isso tem um nome técnico: dessensibilização dopaminérgica. E o resultado é aquele vazio que aparece logo depois que você termina um episódio de série, ou quando fecha o TikTok depois de uma maratona de vídeos. O prazer some rápido, mas o cansaço mental fica. E isso se transforma em um ciclo silencioso de esgotamento. A neurociência já explica bem isso. Quando o cérebro sofre picos frequentes de dopamina, ele entra numa espécie de compensação. Depois do alto, vem o baixo, e esse baixo é onde mora o problema. É nele que surgem sintomas como ansiedade, tédio, irritação e até falta de sentido na vida. É por isso que tarefas simples como estudar ou trabalhar parecem cada vez mais difíceis. Não é preguiça, é neuroquímica fora de controle. E adivinha? Isso vira hábito. Um hábito que mina sua produtividade, sua motivação e até sua percepção de si mesmo. Na prática, isso significa que quanto mais você consome estímulo fácil, menos você consegue se concentrar no que realmente importa. Já tentou ler um livro depois de passar horas nas redes sociais? A mente fica inquieta, dispersa, pedindo algo mais legal. Isso acontece porque o cérebro começa a comparar constantemente o nível de recompensa. E estudar, se exercitar ou trabalhar não competem em pé de igualdade com os efeitos imediatos da internet. A psicologia comportamental mostra que, nesse cenário, a autossabotagem se disfarça de desmotivação. Mas, na verdade, é vício em dopamina. E olha só que curioso, mesmo quando a pessoa quer mudar, ela se sente travada. O cérebro já associou descanso ao celular, foco à dor e hábito saudável a esforço. E como ninguém gosta de sofrer, a mente foge. Essa distorção na percepção do comportamento é o que leva muitos a acreditar que não têm força de vontade,
quando, na verdade, o cérebro só está operando no piloto automático, buscando o caminho de menor resistência. Aqui entra a importância da inteligência emocional, perceber os gatilhos e quebrar o ciclo antes que ele vire identidade. E se a gente for mais fundo, a coisa é ainda mais séria. Esses picos frequentes de dopamina têm sido associados ao aumento de vícios comportamentais, depressão e até problemas de memória. O cérebro entra no modo de sobrevivência onde só reage ao prazer imediato e ignora o que exige planejamento ou esforço. Isso destrói não só a produtividade, mas também a autoestima. A pessoa passa a se ver como fracassada, quando o que ela tem é um cérebro mal condicionado. E é por isso que entender a origem é o primeiro passo para romper com esse padrão. Mas a boa notícia é que, assim como a mente foi treinada para buscar dopamina o tempo todo, ela pode ser treinada para buscar equilíbrio. E isso não envolve fórmulas mágicas, nem técnicas mirabolantes. Começa com uma mudança simples, que nossos avós conheciam bem, e que a ciência hoje começa a valorizar de novo. Uma regra que parece absurda no começo, mas que resgata o controle sobre sua atenção, seus hábitos e seu bem-estar. Tópico 3. Solução principal. A regra do nada. A regra do nada é simples. Em vez de reagir ao menor sinal de tédio com o celular, você faz nada. Sim, absolutamente nada. Parece estranho? Pois é exatamente nesse desconforto que o cérebro começa a se reequilibrar. Quando você evita preencher cada microespaço com estímulo, a dopamina começa a se autorregular. O cérebro entende que não precisa de picos o tempo todo para se manter ativo. Essa ausência de estímulo cria um espaço valioso para reflexão, presença e clareza mental. É um detox silencioso, mas poderoso. Se a pessoa sente desconforto ao ficar alguns minutos sem fazer nada, é um sinal claro de que há um vício. E vício não é só em substância, é em comportamento, em dopamina, em distração. A psicologia comportamental já aponta que a intolerância ao tédio é uma característica comum em cérebros hiperestimulados. Criar intencionalmente momentos de vazio é um treino de inteligência emocional. Sabe aquele hábito de abrir o WhatsApp toda vez que está numa fila ou esperando micro-ondas? É exatamente ali que a regra do nada pode ser aplicada. Um exemplo prático: experimente sentar no sofá, sem TV, sem celular, sem música. Apenas por 10 minutos. Observe como o cérebro tenta fugir, como surgem impulsos para ver alguma coisa. Essa resistência é o efeito da dependência, mas é também o começo da cura. A neuroplasticidade permite criar novos caminhos neurais, e quando você aprende a ficar em paz no silêncio, o cérebro se fortalece. A produtividade volta. O foco aparece. E a sensação de controle emocional começa a emergir de forma natural, sem esforço forçado. Essa estratégia não tem nada de nova. Nossos avós, sem saber, já praticavam isso. O tempo em que ficavam sentados na varanda, tomando um café e olhando o céu, não era perda de tempo, era descanso mental genuíno. Hoje, chamamos isso de ócio criativo ou recuperação cognitiva. Mas no fundo, é só o cérebro voltando ao seu estado natural. Sem bombardeio, sem ruído, sem comparações. Só presença. E é nesse espaço que nasce a clareza para mudar hábitos, para quebrar ciclos de autossabotagem e tomar decisões com mais consciência. E aqui vai um detalhe importante. A regra do nada não é sobre ser improdutivo. É justamente o contrário. Ao dar pausas reais para o cérebro, você se prepara para entregar mais, com menos esforço. A produtividade de verdade não nasce do excesso de ação, mas do equilíbrio entre estímulo e descanso. Seu ambiente interno precisa de respiros para funcionar com excelência. E é nesse ambiente regulado que surgem ideias, soluções e foco duradouro. Neurociência e psicologia concordam nisso. Menos pode ser mais, quando feito com intenção. Mas a gente sabe que o mundo não colabora. São notificações, obrigações, prazos. Nem sempre dá para parar tudo. E é por isso que existe uma ferramenta complementar, prática e eficaz, para quem precisa agir mesmo em meio ao caos. Uma estratégia que não exige nenhum superpoder, só 10 minutinhos de comprometimento. Aliás, se esse conteúdo está fazendo sentido para você até aqui, se está abrindo sua mente, te fazendo enxergar as coisas de outro jeito, já aproveita e deixa o like, se inscreve no canal Neuropsico e ativa o sininho. Assim, o YouTube entende que isso é relevante para você e continua te entregando mais vídeos como esse, direto ao ponto, com base em neurociência, psicologia e estratégias reais para transformar sua mente e seus hábitos. Bora seguir? Tópico 4. Estratégia complementar. O truque dos 10 minutos.
Existe uma estratégia tão simples quanto poderosa que pode transformar completamente a forma como você lida com a procrastinação, o truque dos 10 minutos. A ideia é direta. Sempre que sentir vontade de abandonar uma tarefa importante, prometa a si mesmo que vai fazer só mais 10 minutos. Isso engana o cérebro, que, viciado em dopamina, quer fugir do esforço e cria uma brecha para que a ação comece. Afinal, o mais difícil quase sempre é começar. E quando você começa, a inércia trabalha a seu favor. Neurociência em ação pura. Esse truque funciona tão bem porque reduz a resistência interna. Em vez de pensar tenho que estudar por 2 horas, você pensa só 10 minutos. Isso quebra o padrão mental que associa a tarefa ao sofrimento. É como driblar o sistema límbico e assumir o volante com o córtex pré-frontal, a parte racional do cérebro. E o mais interessante, em 90% dos casos, a pessoa continua depois dos 10 minutos. O hábito começa a se formar, a produtividade aumenta e a mente passa a associar esforço com recompensa real. Um exemplo prático. Está procrastinando a leitura de um livro importante sobre inteligência emocional? Pegue o livro, leia por 10 minutos cronometrados. Quer começar a estudar neurociência ou psicologia comportamental, mas sente bloqueio? Aplique 10 minutos de leitura, vídeo ou resumo. Precisa escrever, organizar algo, resolver uma pendência? Mesmo raciocínio. O segredo está em enganar o vício da dopamina, que quer te levar para o caminho fácil, e criar uma resposta consciente, mesmo que pequena. O truque dos 10 minutos é um antídoto contra o comportamento automático. Ele te coloca no presente e aciona um circuito diferente no cérebro. Ao invés de correr pro celular, você corre pro papel, pro livro, pro projeto. A autossabotagem perde força, porque você não entra em briga interna, só negocia. E quem ganha é você. Pequenas ações consistentes moldam hábitos duradouros. E esse é o jogo de quem quer ser melhor que 99%, dominar o impulso e transformar esforço em consistência. Isso também fortalece o controle emocional. Ao perceber que pode agir mesmo sem vontade, você prova para si mesmo que não é refém do ambiente, do humor ou da distração. E isso constrói uma autoestima sólida, baseada em ação, não em promessa. É como dizer ao cérebro, eu mando aqui. E quanto mais vezes você repete esse processo, mais a neuroplasticidade atua. O cérebro aprende a reagir diferente. E quando você menos espera, aquela tarefa difícil virou hábito automático, só que agora a seu favor. Claro, a vida real nem sempre permite uma rotina perfeita. Mas mesmo nos dias corridos, os 10 minutos cabem. E quando você soma vários pequenos blocos ao longo do dia, o resultado é transformador. Essa é uma das ferramentas que mais funcionam para quem vive lutando com vícios digitais, distrações e queda de produtividade. E se tudo isso fizer sentido para você, então se prepara. Porque agora chegou a hora de abrir a lente e entender o verdadeiro inimigo invisível que estamos enfrentando todos os dias. Tópico 5. Expansão. Como a dopamina afeta sua visão de mundo. Existe uma coisa que quase ninguém percebe. Quando sua dopamina está desregulada, sua percepção da realidade também está. O problema não é só falta de foco, é distorção na forma de enxergar as coisas. Tarefas simples parecem mais difíceis, conversas parecem mais chatas, e até relacionamentos perdem a graça. Isso porque o cérebro foi condicionado a buscar picos constantes, e tudo que não entrega esse tipo de prazer parece sem vida. Mas não é a vida que perdeu a cor. É o seu filtro mental que ficou saturado. A dopamina, quando equilibrada, é uma aliada da motivação. Mas quando desregulada, te torna escravo da novidade e da gratificação imediata. É por isso que você começa vários projetos e não termina. Compra cursos e não assiste. Promete mudar de vida toda segunda-feira, mas se sente estagnado já na terça. Não é falta de vontade. É um cérebro treinado para pular de galho em galho, sempre atrás do próximo shot de prazer. E o pior, isso vai se tornando normal. A pessoa começa a acreditar que é assim mesmo. Agora, pensa no impacto disso no longo prazo. Uma mente que só reage ao estímulo mais fácil deixa de construir coisas profundas. Relacionamentos rasos. Projetos inacabados. Um senso constante de que está faltando algo, mas sem saber exatamente o que. É o efeito colateral invisível de uma sociedade hiperconectada. A internet, com toda a sua praticidade, também tem o poder de desregular nossos circuitos mais básicos. E se a pessoa não percebe isso, ela passa a vida inteira correndo atrás de algo que nem sabe o que é. Por isso, quem busca mudança real precisa começar pelo que parece mais óbvio,
a forma como lida com o próprio tempo. O que consome, como consome, por que consome. Cada clique, cada deslize de dedo no celular, é um voto em quem você está se tornando. O cérebro aprende por repetição, não por intenção. E se a repetição for de distrações, vícios e impulsos, é esse o cérebro que você está esculpindo todos os dias. Essa consciência, embora incômoda, é libertadora. Porque mostra que dá para mudar, e que a mudança é uma escolha, não um talento nato. Aliás, é nesse ponto que muitos tropeçam. Eles acham que precisam de motivação para agir, mas é a ação que gera motivação. Ao trocar estímulo por intenção, o cérebro começa a se reorganizar. Pequenos hábitos, como ficar 5 minutos em silêncio antes de pegar o celular, caminhar sem fones de ouvido, ou simplesmente sentar e escrever o que está sentindo, tudo isso ajuda a recalibrar a mente. E é nesse novo ambiente interno que a produtividade se sustenta, o foco se fortalece e a clareza emocional reaparece. Afinal, de que adianta viver buscando ser mais produtivo, se o seu próprio comportamento te boicota a cada minuto? A solução não é trabalhar mais, mas trabalhar melhor, com presença, intenção e domínio. E tudo isso começa onde poucos estão olhando, dentro do cérebro. Porque quando você entende como a dopamina, os hábitos e o ambiente moldam sua vida, você para de ser passageiro e assume o volante. E isso abre caminho para um próximo nível de consciência. Tópico 6. A dor invisível de uma mente acelerada. Uma das dores mais silenciosas da atualidade é viver com a mente acelerada, mas sem direção. A pessoa acorda já se sentindo atrasada, corre o dia inteiro tentando dar conta, mas à noite sente que não produziu nada que realmente importa. É como estar em um carro a 200 km por hora com o volante solto. Essa ansiedade constante, essa inquietação que parece não ter nome, muitas vezes tem origem na maneira como o cérebro está reagindo ao ambiente. E, de novo, o vilão invisível é o excesso de estímulo e o vício em dopamina. A psicologia comportamental explica isso como sobrecarga cognitiva. Quando você vive pulando de tarefa em tarefa, sem foco real, o cérebro começa a falhar em processar as experiências com profundidade. Você se alimenta e nem sente o gosto. Ouve alguém, mas não registra o que foi dito. Trabalha, mas não vê propósito. A produtividade vira uma farsa, uma sucessão de movimentos sem intenção. E quanto mais isso se repete, mais a pessoa se desconecta da própria vida. Ela vira espectadora, não protagonista. Essa mente acelerada cobra um preço alto. Emocionalmente, surgem sintomas como irritabilidade, falta de paciência, dificuldade de dormir e até crises de identidade. A pessoa sente que perdeu a si mesma, quando na verdade ela só perdeu o hábito de desacelerar. O cérebro humano precisa de pausas, de silêncio, de espaço. É nesse intervalo que as emoções são processadas, que as ideias amadurecem, que a inteligência emocional floresce. Sem isso, o indivíduo vive no modo sobrevivência, sempre reagindo, nunca escolhendo. E por incrível que pareça, uma das soluções mais eficazes é intencionalmente diminuir o ritmo. Desacelerar não é sinônimo de preguiça, é estratégia. Um hábito simples como caminhar sem celular, escrever à mão em vez de digitar ou até organizar o próprio ambiente físico pode ajudar a reordenar o mental. Porque o ambiente externo e o interno estão em constante diálogo. Um quarto bagunçado pode parecer detalhe, mas é muitas vezes reflexo de um cérebro sobrecarregado. E limpar esse espaço pode significar também limpar a mente. Esse processo de desaceleração é desconfortável no início, principalmente para quem está acostumado a viver no modo urgente. Mas ele permite que você volte a acessar algo essencial, a capacidade de pensar com clareza, de tomar decisões sem pressa, de respirar fundo antes de reagir, de observar seus próprios hábitos com mais consciência. E isso é o que separa uma vida corrida de uma vida bem vivida. A neurociência chama isso de metacognição, a habilidade de pensar sobre o que você está pensando. É o começo da verdadeira liberdade. Só que para chegar nesse ponto, a pessoa precisa fazer uma escolha corajosa, parar de fugir. Parar de correr para a internet sempre que sente desconforto. Parar de usar a distração como anestesia. Porque é justamente nesse desconforto inicial que mora o portal para a mudança real. E quando você atravessa esse portal, um novo mundo de possibilidades se abre, inclusive, uma reconexão com algo que tem sido negligenciado por muitos, o próprio corpo. Tópico 7. A reconexão com o corpo como ferramenta contra o vício digital. Existe um detalhe que quase ninguém leva em conta quando tenta mudar de hábito. O corpo é a âncora que falta para a mente desacelerar. Em um mundo onde tudo é tela, clique e estímulo visual, o corpo foi ficando de lado.
Mas o cérebro precisa do corpo para se regular. Quando você se move, respira profundamente, sente o chão sob os pés, ativa áreas cerebrais ligadas ao equilíbrio emocional. Não é só papo de yoga ou mindfulness, é neurociência aplicada. O corpo é o atalho mais rápido para sair da tempestade mental causada pela dopamina. Por isso, reconectar-se com o corpo é mais do que se exercitar. É estar presente. E isso pode acontecer em ações simples: tomar banho prestando atenção na água, caminhar sem fones de ouvido, alongar os braços lentamente pela manhã. A psicologia comportamental mostra que comportamentos conscientes ajudam a interromper ciclos de autossabotagem. O que parece pequeno na rotina pode ser o primeiro passo para sair do piloto automático e recuperar o controle emocional. O corpo avisa quando algo está errado. O problema é que a gente parou de escutar. Quando se vive no excesso de estímulo, o corpo se torna um incômodo. Ele dói, cansa, reclama. Mas essa dor, muitas vezes, é só um pedido de pausa. Ignorar esse pedido leva ao colapso. Pessoas que passam horas no celular ou no computador tendem a não perceber a postura, a respiração curta, os batimentos acelerados. E tudo isso sinaliza estresse. Ao se reconectar com o corpo, o cérebro interpreta isso como segurança. E o sistema nervoso começa a desacelerar, reduzindo ansiedade, vício, impulsividade e aquele cansaço constante. Uma técnica prática e muito eficaz é a respiração consciente. 3 minutos por dia já fazem diferença. Inspire profundamente pelo nariz, conte até 4. Segure por 2. Expire devagar pela boca, contando até 6. Repita. Simples assim. Esse exercício ativa o sistema parasimpático, que reduz o nível de cortisol, melhora o humor e quebra o ciclo da distração. Não é mágica, é fisiologia. Quando o corpo respira com calma, o cérebro entende que está tudo bem. E a partir daí, os hábitos podem começar a mudar. Outro exemplo poderoso: o contato com a natureza. E não precisa ser uma trilha de 12 quilômetros. Pode ser andar descalço na grama, olhar o céu por alguns minutos ou cuidar de uma planta. O ambiente físico influencia diretamente o comportamento. A dopamina responde ao ambiente. Um quarto fechado e escuro gera uma química. Um espaço limpo, com luz natural e silêncio, gera outra. Então, se você quer mudar de dentro para fora, comece de fora para dentro também. O corpo sente. E o cérebro acompanha. Essa reconexão corporal abre espaço para algo que vai além da produtividade, um senso de presença. E nesse estado, a mente fica menos reativa e mais criativa. O foco deixa de ser um esforço e passa a ser um estado natural. E é nesse ponto que muita gente começa a perceber uma transformação mais profunda, o desejo de viver com mais intenção. Mas isso nos leva a um ponto crítico que não pode ser ignorado: o papel das recompensas na formação de qualquer hábito. E só um detalhe importante para quem quer ir além e colocar tudo isso em prática de forma estruturada. Tem um material completo que eu recomendo, é o Reprograme Seu Cérebro para Vencer a Procrastinação Definitivamente. Ele mostra como usar a neuroplasticidade para criar novos hábitos, eliminar padrões de autossabotagem e, principalmente, vencer essa dificuldade de agir mesmo sabendo o que precisa ser feito. Se quiser mais informações, dá uma olhada no comentário fixado depois do vídeo. Tópico 8. O papel da recompensa na mudança de hábito e na recuperação do controle mental. Todo hábito, bom ou ruim, tem uma coisa em comum: ele se sustenta por causa de uma recompensa. O cérebro não repete o que é certo, ele repete o que é recompensador. É assim com a comida que traz conforto, com o celular que dá alívio, com a procrastinação que evita o desconforto. A dopamina não é liberada só quando você realiza algo, mas também quando seu cérebro antecipa uma recompensa. E se essa recompensa vem mais rápido por um hábito ruim, adivinha o que ele vai escolher? O que traz alívio, não o que traz evolução. A psicologia comportamental explica isso como loop de hábito: gatilho, rotina, recompensa. A maioria das pessoas tenta mudar a rotina, mas esquece de substituir a recompensa. Resultado: a mudança não dura. Você até começa uma nova rotina: estudar mais cedo, dormir melhor, se exercitar, mas, se não houver uma recompensa real ali, o cérebro abandona. É por isso que tantas promessas de mudança morrem na primeira semana. A recompensa precisa ser sentida. E, de preferência, ser emocional, não só racional. Vamos a um exemplo simples. Digamos que você queira reduzir o uso do celular pela manhã. Se a recompensa do celular é dopamina fácil, você precisa dar ao cérebro algo que traga uma sensação parecida de bem-estar, mas de forma saudável.
Pode ser tomar um café com calma, ouvir uma música relaxante, escrever 3 coisas pelas quais é grato. Isso não só substitui o hábito, como constrói um novo padrão de prazer. E isso é essencial para criar constância. O cérebro precisa se apaixonar pelo novo caminho. Outra sacada poderosa: use recompensas visuais e rastreáveis. Quer reforçar o hábito de leitura diária? Crie uma checklist, ou use um app de hábitos. O simples fato de marcar um check libera dopamina. Parece bobo, mas funciona. A neurociência mostra que recompensas concretas ativam um sistema de reforço, aumentando a chance de repetição do comportamento. E quanto mais você repete, mais o cérebro aprende que aquele novo hábito também gera prazer. A mudança deixa de ser sacrifício e passa a ser algo que faz sentido. Mas não confunda recompensa com recompensa falsa. A diferença é que a falsa recompensa, como redes sociais ou junk food, cobra juros depois. Ela te dá prazer agora, mas te afunda depois com cansaço, culpa e falta de foco. Já a verdadeira recompensa é aquela que constrói. Ela pode até ser mais discreta, mas fortalece seu cérebro, seu comportamento, sua autoestima. Quando você entende essa diferença, para de confundir prazer com alívio, e começa a buscar aquilo que realmente te expande. E à medida que seu cérebro vai se adaptando a essas novas formas de prazer, surge uma força interna que parecia perdida, a vontade genuína de continuar. E é aí que você percebe que não está mais apenas lutando contra vícios ou distrações. Está construindo uma vida com intenção. Uma rotina com significado. E isso nos leva a uma pergunta inevitável: como transformar essa nova motivação em disciplina sustentável, mesmo quando a vontade vai embora? Tópico 9. Como transformar motivação inicial em disciplina duradoura com neurociência aplicada. Motivação é ótima, mas ela é volátil. Vem e vai como o clima. Já a disciplina é o que te mantém firme quando a motivação decide tirar folga, o que acontece com frequência. A neurociência mostra que a disciplina não depende de força de vontade, mas de sistemas bem estruturados no cérebro. São os hábitos que automatizam comportamentos, e a chave está em repeti-los até que se tornem parte de quem você é. Parece simples. É, mas exige consistência e, acima de tudo, intenção. O erro mais comum é tentar mudar tudo de uma vez. Isso sobrecarrega o cérebro, que naturalmente resiste à mudança brusca. A psicologia comportamental sugere um princípio valioso: comece pequeno. Um novo hábito precisa ser fácil o suficiente para que você consiga repetir mesmo nos dias difíceis. Quer acordar mais cedo? Comece ajustando 15 minutos antes por uma semana. Quer estudar mais? Comece com 10 minutos diários, como falamos. O cérebro ama progresso, mas odeia pressão desnecessária. Outro fator essencial para criar disciplina é o ambiente. Um ambiente organizado comunica a ordem ao cérebro. Se você quer mudar seu comportamento, comece mudando o que está ao redor. Deixe o celular longe da cama. Mantenha livros à vista. Crie um cantinho de foco. Quando o ambiente favorece a ação, a resistência diminui. Isso é neurociência pura. O cérebro economiza energia ao evitar o atrito. E quanto menos atrito, maior a chance de manter a consistência. Agora, um ponto pouco falado: a identidade. Pessoas disciplinadas não são movidas por tarefas, mas por quem acreditam que são. Quando você diz para si mesmo, eu sou alguém disciplinado, o cérebro começa a buscar coerência com essa afirmação. Toda ação se torna uma validação de quem você está se tornando. E isso cria um ciclo poderoso. A mudança deixa de ser apenas comportamento e vira parte da sua personalidade. A motivação pode ir embora, mas a identidade permanece. Claro, nem sempre será fácil. Haverá dias em que você vai querer largar tudo. E nesses dias, o que salva é o sistema. Ter uma rotina simples, bem definida, com hábitos que não dependem de motivação, é o que faz a diferença. Isso é o que chamamos de disciplina sustentável, aquela que se adapta à vida real. E quando você percebe que consegue manter o foco mesmo sem estar inspirado, uma confiança silenciosa nasce. E isso é valioso demais para ser ignorado. Mas ainda existe um ponto cego que muita gente ignora: o impacto invisível da comparação constante nas redes sociais. Mesmo que você construa hábitos sólidos, seu cérebro pode estar sendo sabotado por uma coisa que você nem percebe. E se você quer manter a mente limpa, leve e produtiva, precisa entender o que esse tipo de comparação está fazendo com seu sistema de dopamina. Tópico 10. Por que entender seus gatilhos muda tudo? O poder do hábito. Charles Duhigg. Existe um ponto crucial que muita gente ignora quando tenta mudar de vida:
os gatilhos. Eles são o verdadeiro ponto de partida do comportamento. E é aqui que mora o poder, não em resistir à tentação, mas em reconhecer o que a provoca. A neurociência explica que todo hábito começa com um estímulo. Pode ser um sentimento, um local, uma pessoa ou até uma hora do dia. E se você ignora isso, acaba preso no ciclo de autossabotagem, acreditando que não tem disciplina, quando na verdade só está lutando contra um script invisível. Um exemplo clássico: sentir-se ansioso à noite. Esse sentimento aciona o gatilho de procurar o celular, que leva a recompensa, alívio ou distração. Resultado: mais dopamina, menos foco, sono prejudicado. A psicologia comportamental mostra que tentar cortar o hábito sem entender o gatilho é como podar uma árvore sem mexer na raiz. E aqui entra uma lição valiosa que aprendi ao reler um livro chamado O Poder do Hábito, do jornalista Charles Duhigg. Ele mostra como a chave da mudança está justamente em identificar e reescrever esses gatilhos com intenção. A ideia é simples, mas profunda. Você não precisa apagar seus hábitos ruins. Você pode substituí-los. E tudo começa ao identificar a deixa, o gatilho emocional, ambiental ou comportamental. Duhigg chama isso de loop do hábito. Gatilho, rotina, recompensa. Muda o meio do caminho, mas mantém o final. Por exemplo, se você sente tédio, gatilho, e corre para o YouTube, rotina, tente substituir a rotina por uma caminhada curta ou uma anotação de ideias. A recompensa mental permanece, sensação de alívio ou prazer, mas o caminho é mais saudável. Isso vale para tudo: alimentação, procrastinação, uso excessivo do celular. A dopamina, como você já viu até aqui, responde aos padrões. E quando você muda a estrutura do hábito, muda também os níveis de estímulo que seu cérebro recebe. Não é uma guerra contra o prazer, é um treino para redirecioná-lo. E quanto mais você repete esse novo ciclo, mais automático ele se torna. A neuroplasticidade assume o comando. E você deixa de ser escravo dos impulsos para se tornar autor da própria rotina. Essa consciência dos gatilhos também aumenta o seu controle emocional. Você começa a identificar padrões sutis. Sempre que me sinto frustrado, eu fujo para a distração. Sempre que estou cansado, como sem fome. Quando fico sozinho, me entrego ao celular. Esses são os scripts invisíveis que moldam sua vida. E só quando você joga a luz sobre eles é que pode escolher agir diferente. A disciplina não é uma força que nasce do nada. Ela é construída com clareza e repetição. E entender seus gatilhos é o primeiro tijolo dessa construção. A partir daqui, o jogo muda. Porque você não está mais tentando se esforçar para ter foco, você está ajustando o sistema que gera foco. E é isso que diferencia quem apenas deseja mudar de quem realmente muda. Quando o comportamento deixa de ser um acaso e passa a ser um código claro, o cérebro responde com estabilidade, energia e direção. E se isso tudo te despertou uma vontade real de agir, então é hora de amarrar tudo que foi aprendido com uma escolha que só você pode fazer. Agora que você entende como a dopamina influencia seus hábitos, suas decisões e até sua sensação de cansaço, o que vai fazer com isso? Vai continuar repetindo os mesmos ciclos de autossabotagem esperando resultados diferentes, ou vai aplicar de verdade o que aprendeu aqui? Não existe mudança sem ação. E você não precisa acertar tudo, só precisa começar. Testa a regra do nada. Coloque os 10 minutos em prática. E observe. A diferença vai aparecer onde você menos espera, no foco, no humor, na energia, na clareza. A verdade é que a maioria das pessoas vive no automático. Reage, consome, foge. E por isso elas se sentem tão perdidas. Mas você não precisa ser assim. Se chegou até aqui, já está um passo à frente de 99% das pessoas que nem sequer param para pensar sobre isso. E é aí que mora o seu poder, na consciência. Porque quem tem consciência pode fazer escolhas. E quem escolhe, assume o controle. O que antes parecia vício, agora pode virar disciplina. O que antes parecia preguiça, agora pode virar estratégia. E se você quiser ir além, existe um material que aprofunda exatamente esse processo. O e-book Reprograme Seu Cérebro para Vencer a Procrastinação definitivamente mostra como usar a neuroplasticidade para sair da estagnação e criar hábitos sólidos, com base em neurociência e psicologia comportamental. É direto ao ponto, prático, aplicável no dia a dia. Não é mais conteúdo teórico, é o passo a passo para construir a disciplina que você nunca teve. Mais informações estão no comentário fixado. Agora me conta, qual desses hábitos você vai mudar primeiro? Vai começar pela manhã sem celular? Vai aplicar o truque dos 10 minutos no seu foco?
Vai criar espaços de silêncio com a regra do nada? Escreve nos comentários qual foi o seu maior insight. Quero saber até onde essa conversa te levou. E não guarda esse conteúdo só para você. Compartilha com quem você sabe que precisa sair desse ciclo de dopamina e distração. Se esse vídeo te ajudou de alguma forma, deixa o like, porque isso me mostra que você valoriza esse tipo de conteúdo e me ajuda a continuar produzindo. E se você quiser continuar aprendendo como reprogramar o cérebro e viver com mais intenção, se inscreve no canal e ativa o sininho para receber os próximos vídeos. Aqui, o foco é transformação real, sem fórmulas mágicas, mas consciência, clareza e direção. No fim das contas, a vida que você quer não depende de mais força. Depende de estrutura, de consistência e de conhecer seu próprio cérebro tão bem a ponto de saber como guiar ele, e não ser guiado por impulsos o tempo todo. Agora você tem esse conhecimento. Cabe a você decidir o que vai fazer com ele.